Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Eu vou repetir, Lu, pro pessoal em casa o que eu falei para você. Eu não me considero a pessoa mais apropriada para essa entrevista e como para muitas entrevistas aqui. Eu sou um homem branco, classe média, hétero, cis, né? Ou seja, eu sou parte de um exemplar de uma história, de uma sociedade, de uma humanidade que muito me incomoda, no sentido de ser extremamente patriarcal, com sistemas religiosos escritos por homens, com regramentos feitos por homens, com sociedades constituídas por homens. E quando, no fundo, eu sou um entusiasta daquilo que... eu até falei para você que eu não gosto muito desse termo, mas acho que é um termo que precisa ser utilizado, do empoderamento feminino. Então, eu gostaria que tivesse uma outra pessoa aqui no meu lugar, entrevistando essa convidada maravilhosa, mas é o que temos no momento. E eu quero dizer para você, repetir para você, para que o pessoal de casa escute, que o meu lado feminino está extremamente aberto a entender e acolher o novo, né? A germinar e a gestar algo novo. E aí já começo a fazer um pequeno paralelo aqui sobre o nosso assunto, conversando com essa mãe, uma nova mãe. Eu conheço ela o suficiente para poder falar assim, uma mãe-vó. Quase isso. Lu Berlese, seja bem-vinda ao Contato Imediato. Obrigada, Glauber. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E o tema, né, que você propôs, assim, acho que é muito importante de ser falado, né? Uhum. É aquilo que você comentou, é algo novo também, né? Dentro de todo esse movimento, né, dessa atual onda, né, do movimento feminista, a gente está tendo várias questões para serem retomadas ou reavaliadas ou até sendo olhadas pela primeira vez, assim, né? E essa condição de mãe aos 50... Mãe, né? 50, sim, é número redondo, não é? Cravadinho. Cravadinho. Eu mãe pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu engravidei aos 49, do segundo tempo também, mas 49 anos. E ela nasceu quando eu tinha 50 já. Redondinho. Foi meu presente de nova década, assim. E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar tudo o que você quiser sobre isso. Eu acho que a gente pode começar um pouquinho, dando um pequeno histórico só aqui, né? A Lu, ela é publicitária, fotografa nuvens ainda? Menos agora, né? Agora o meu olhar tá mais... né? Mais para baixo do que para cima. Acompanhando quem engatinha. Mas ela tá sempre olhando para cima, né? Então ela tá nesse mundo do céu, né? E aí eu acabo, né, voltando para esse lúdico, assim, que é importante, né? É o cuidado, mas é viver nesse mundo lúdico, assim, das nuvens, né? Quando ela chegou aqui no estúdio e a gente estava se preparando, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar as câmeras para ela, né? Qual que é a abertura focal, né? Que ISO a gente trabalha. ISO eu falei. Que ISO que a gente trabalha aqui, Sérgio? Tá com quanto? 400? ISO depende da câmera, mas 400 a 800. 400 a 800, com uma abertura focal aí de 1.6, que dá um foco a ponto de, principalmente a câmera dela, quem for observar vai ver que está mais desfocado atrás dela do que atrás de mim, porque são lentes diferentes. Enfim, eu tive que conversar e dar uma carteirada nessa mulher aqui para saber que, nós sabemos onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando aqui também. Então, o teu histórico de fotógrafa e de professora de fotografia em universidades, né? É uma paixão ou é um dever? Paixão. Desde quando? A fotografia, ela aconteceu para mim muito cedo. A primeira foto que eu fiz, eu tinha 9 anos. E foi um assombro, assim, né? A gente, numa viagem, meu pai sempre tinha uma câmerazinha, filme, aquelas compactas e tal. Um filme que durava 5 viagens, mais ou menos, né? Não era tudo numa só. E no meio de uma viagem, ele falou assim... A gente tava num mirante, nunca vou esquecer. Tava num mirante, assim, tinha uns 9 anos. E ele falou assim, você quer fotografar?
Assim, sim. E fiz a foto, mas sem ter noção do que eu estava fazendo. Apontei, ele falou, aperta aqui, olha aqui, tá, fiz a foto. Depois de, sei lá, 15 dias, um mês, nem lembro, veio as fotos, né, vieram as fotos reveladas e ele falou assim, a foto que você fez é essa. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu produzi uma imagem, né? Aquilo assim, uau. Aí com 12 anos ganhei uma primeira câmera, também compacta e tal. E aí eu entrei em publicidade e resolvi fazer publicidade por conta da fotografia. Olha só, sabe que eu gosto do cinema, gosto do vídeo, a primeira coisa é a fotografia, né? E meu primeiro contato não foi com uma câmera fotográfica, foi com uma Super 8, Olha, com 7 maravilhoso. anos, no mirante do Morro do Urca, no Rio de Janeiro. Que Numa coisa. viagem de família, meu pai tinha uma câmerazinha e eu apertei por alguns segundos. Então, é uma cena que eu não apareço. O resto das cenas sim. de viagem eu apareço, aquela eu não estou. E eu não Sim. estar na cena me deu um prazer, não por eu não estar, mas por ser realmente essa obra. Que delícia. E eu lembro que eu fiquei tão empolgado que um tempo depois eu ganhei uma câmera fotográfica, uma Love. Lembro Aquela que da Love. fazia os instantâneos, você não tinha que se preocupar com nada, um horror a qualidade final. Mas o prazer que você tem de você receber de dias depois o teu olhar registrado de uma história passada É fica para a vida fascinante. inteira, né? Pessoal que Mas- tá aí com o celular na mão, nasceu com o celular na mão, me desculpe, vocês não têm a menor ideia do que é esse prazer, porque é incrível. É incrível. E aí você conseguiu fazer disso um ganha-pão, uma profissão. Sim. Na verdade, assim, até na faculdade, uma coisa que isso eu conto em aula, né? Eu não tive uma aula de fotografia que eu sonhava, vamos dizer assim, né? Vou ser bem generosa. Será que o Genésio está nos ouvindo nesse momento? Eu não consegui entender o processo, na verdade. Assim, foi muito difícil para mim. Ah, E mas uma o turma laboratório de revelar as fotos em preto e branco, Não, maravilhoso, aquele mas eu cheiro não... químico era uma delícia, não Sim, era? tanto que eu fiz muito laboratório na minha vida, muito. Né, eu sempre falo, eu comecei na analógica e eu ainda estou na analógica até hoje, né? Então eu tenho muita saudade do laboratório, eu fiz muito laboratório. Né? Mas na faculdade eu não consegui entender e me convenceram que eu não levava jeito para coisa. Tá brincando? Então eu fui procurar outras áreas dentro da publicidade, porque já estava mais da metade do curso. Falei, bom, agora eu vou até o fim e vamos, né, descobrir. E eu comecei a fazer estágio em todas as áreas da agência. Naquela época, lembra que tinha uns programas, assim, você passava 2 meses na agência e cada tempo você ficava num departamento, assim. E eu fui rodando, tá. Era legal, mas não me imaginava o resto da vida fazendo aquilo. Até que caí numa agência de marketing e eventos. E falei, poxa, isso aqui é legal, gostei, né? Então, fiquei 3 anos trabalhando lá, foi uma escola maravilhosa, a agência MC Marketing e Comunicação, da Cristina Mello, maravilhosa, minha mentora nesse universo profissional, assim. Ela, nossa, confiou muito em mim, a ponto de eu, com 22, 23 anos, estar organizando evento, né? Organizando mesmo, estar sozinha em Florianópolis fazendo um evento para ela. Que hoje eu penso assim, ela era louca, né? Mas isso é uma coisa legal. Hoje eu penso assim, quando a gente não sabe que a gente não sabe, a gente vai e faz, né? Falei assim, se ela tá dizendo que eu posso fazer, eu vou lá e faço, né? E foi lindo esse momento. Mas a fotografia continuou em mim, né? E lá, com 24 anos que eu voltei a fotografar. E a partir daí, sim. Daí, com fotografia de publicidade, penando, né? Muito... entrar num mercado que já tinha grandes nomes. Curitiba sempre teve muitos fotógrafos, a maioria homens, né? E fotógrafas maravilhosos, assim. Então, foi uma luta. E até que chegou um momento que me chamaram para dar aula. Também muito nova, eu tinha 27 anos. E daí, de novo, né? Eu aceitei porque tinham acabado de roubar meu equipamento. E eu precisava pagar aquilo. Eu falei, bom, não consigo me ver professora, vou lá, fico um semestre, pago meu equipamento e toco a vida. E aí eu descobri uma nova carreira, amo dar aula. Eu não consigo ficar sem dar aula. E você já tá há 20 tralalá nisso. 20 tralalá. Eu parei um tempo, né? Quando eu morei fora, eu não fiquei 7 anos sem dar aula, mas... Ah, sim. Você foi para assim, onde? Eu morei mais tempo na Espanha. Mas eu foi para Itália fui também, pra Itália. né? Grécia, Itália e Espanha. Da Espanha eu fiquei 6 anos, né? Daí descobriram tudo e te mandaram embora daí. Lá em Barcelona eu morei em Barcelona, né? Eu estudei fotografia, aí o curso já não da área comercial, mas a fotografia autoral, fotografia documental, que era um universo que me interessava muito, né?
E que faltava conhecimento, porque a fotografia é múltipla, né? Então, eu tinha muita técnica, né, como fotógrafa publicitária, me faltava repertório, né? Quando eu comecei a dar aula, também veio depois de um tempo já, uma certa exigência, assim, do mestrado. Fiz mestrado em comunicação e linguagem, e ali foi o universo da linguagem fotográfica que se abriu mais, assim, que aprofundei, né? E aí, repertório e tudo. E foi quando eu comecei alguns trabalhos já autorais, mas ainda muito gatinhando, né? E lá em Barcelona que eu realmente Lá já estudando, utilizando a ferramental digital ou analógico ainda? Então, olha só, eu fui uma daquelas bem resistentes ao digital. Antes de eu sair do Brasil, eu já tinha uma câmera digital, mas eu não gostava do resultado. Até porque na época ainda não era, né? Hoje em dia, a digital é maravilhosa, né? Tem muitos recursos, alguns até dependendo do que é a foto, muito melhor do que analógico, né? Mas naquele momento ainda não, então eu tinha muita dificuldade. E para minha surpresa lá, a fotografia autoral, a fotografia documental era totalmente analógica. Tanto que tinha laboratórios incríveis e de qualquer tipo de filme, de cromo. Eu fiz muitos trabalhos em cromo, que é um lugar que eu gosto muito também. Preto e branco, tudo, laboratórios maravilhosos que digitalizavam o resultado final, scanner de altíssima qualidade. Então você vinha com um arquivo digital assim incrível e estava nesse universo. Quando eu voltei para o Brasil em 2012, imaginando assim, aqui tá na mesma vibe do analógico, ele veio um susto. Eu vim com um monte de filme e eu não tinha nem revelar. E foi assim, meio que um baque, porque aqui é totalmente digital, né? Que rápido você se rendeu a isso, né? Porque assim, dentro do universo da fotografia existem áreas e áreas, né? Então, mesmo dentro da publicidade, existem também áreas. Fotografia de modelos, fotografia de produtos, fotografia de alimentos, né? Então, tem os especialistas. Lógico que hoje, assim, nesse universo videomaker, né? Filmmaker, né? Storymaker, contrata a pessoa para fazer tudo, achando que essa pessoa vai entregar tudo com excelência. Querendo pagar meia função, né? Então, aí é aquela discussão sobre o mercado. Sim. Mas essa herança cultural, esse legado do conhecimento, você carrega sempre, indiferente à ferramenta que está na tua mão. Sim. E aí parecia que você ia fazer isso para todo sempre, até o fim dos tempos, durante a sua vida. Você nunca pensou em fazer outra coisa profissionalmente? Não. Sempre era isso? Sempre em volta da fotografia, né? Tá. Como fotógrafa, como professora, e aí também abriu a produção cultural. Como eu trabalhei lá na IMC com eventos, né, que eram eventos, alguns culturais, né, um dos meus queridinhos na época, dois, aliás, que me marcaram. Primeiro Congresso Nacional de Agricultura Biodinâmica em 1994. Ninguém falava da agricultura orgânica e a gente organizando um evento desse para um instituto de Botucatu que veio fazer esse evento aqui em Curitiba e uau, eu fiquei assim, meu Deus, que universo maravilhoso. O mundo tem que ser orgânico, o mundo tem que ser, né? E um outro que todo ano a gente organizava o Congresso Nacional dos Jornalistas. E esse era sensacional, né? Divertidíssimo e tudo. E eventos muito grandes, que duravam uma semana, né? Organização com desde hospedagem para todo mundo, que já estava incluída, né, nesse pacotão aí, enfim. E aí, depois já dando aula e tudo, eu entrei para esse universo da produção cultural em fotografia. Então, já trabalhei com eventos na área, os workshops também, que é uma espécie de mini-evento, né? Você organizar isso. E eu trabalhei muito tempo numa escola de fotografia, aqui de Curitiba, né? Cheguei a trabalhar na coordenação pedagógica da Omicron, né, junto com o Oswaldo. E ali a gente organizou muitos eventos. Então, foi incrível, assim. É uma área que eu gosto muito. Hoje, claro, agora com a maternidade, tá meio, né? Parei algumas coisas, estou retomando. Na pandemia, consegui também trabalhar com produção cultural, não propondo o evento, mas trabalhando ou como professora, ou como palestrante, mas sempre envolvida nisso também. Então, sempre em torno da fotografia. Quer dizer, ainda assim uma agenda cheia, parece que é uma vida plena e ocupada, e parecia que não tinha espaço para mais nada nesse mundo e nesse corpo. Mas não é bem assim. Não. Algo gestou, antes de gestar no teu corpo, gestou na tua mente antes. Sim. Desde quando essa vontade pela maternidade? Então, essa é uma história, sempre me pergunto, né? Mas, assim,
Você sempre quis Eu ser tô perguntando mãe, porque eu não sei mesmo a resposta. Não, sim, mas é uma pergunta que é pertinente, né? E é interessante porque tem muitas mulheres que têm uma certeza, assim, o sonho de ser mãe e outras tantas, assim, não quero ser mãe nunca, né? E eu tava nesse meio termo, assim. Não era um sonho de falar assim, eu tenho que ser mãe desesperadamente, mas também eu nunca falei que eu não queria ser mãe. Uhum. Tive um primeiro relacionamento, fui casada e tal. Não rolou na época ainda também com mestrado, tudo. Eu sempre era assim, daqui 5 anos vou ser mãe. Mas aqueles 5 anos ele nunca diminuía. Sempre ia pra frente. Separei e tal, com 30 e pouquinhos. Depois tive alguns relacionamentos, mas nada assim que chegasse num ponto de pensar nisso, né? E pra mim era uma coisa assim, o dia que me der vontade, eu vou ser mãe. Do jeito que for. E se eu não puder ser por mim mesma, eu vou adotar e tá tudo bem, né? Ser Quer dizer, mãe. ou seja, você reconhecia em você a potência da maternidade. Sim, sim. Eu tinha dúvidas se eu ia dar conta, né? Porque essa vontade de estar no mundo, né? Mora aqui, mora lá, viaja para cá, viaja para cá, não cabia naquele momento, né? Um outro ser, assim, que precisa de um cuidado, né? Uhum. Intenso, assim. Então, eu pensava assim, acho que eu sou preguiçosa, acho que eu não vou dar conta, não vou ter ânimo, não vou ter... E algumas amigas falam assim, você já é mãe, você nem sabe. Porque o jeito que você trata as pessoas e cuida das pessoas, das amigas, amigos e ao redor, já é uma maternagem, de alguma forma. E principalmente dos alunos, né? Tem essa relação também, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é diferente. Mas eu acho que tem uma coisa desse universo da maternagem, assim, desse cuidado, que talvez sim, né? Eu não via nada disso, mas sempre ouvi falar sobre mim mesma dessa forma. Porque assim, eu entendo alguém falar isso, porque reconhecer isso no outro, né? Mas eu não concordo quando é ao contrário, quando a pessoa fala assim, não, meus alunos são meus filhos. Não. Aí eu já tive que chamar a atenção de alguém e falar, desculpa, mas Não. o aluno chora às 2 da manhã que você tem que acordar e ir lá e resolver um problema que você não sabe qual é. Não. Você não é pai, você não é mãe. Exatamente. Nesse sentido, né? Sim. Você faz durante o convívio com aquelas pessoas, a tua responsabilidade enquanto tutor, professor, realmente tem essa paternidade, essa maternidade acontecendo, né? Na questão educacional, na questão da formação humana, quem tem isso. Mostrar caminhos, né? Quem sente isso, faz isso, né? Mas acabou o contrato, acabou. Claro. Né? Acabou o horário, acabou, né? Porque você se volta a tua energia para outras coisas, aquela pessoa, a energia dela para outras coisas. E um filho não é assim, né? E você sabia que isso ia acontecer. Tá. E aí de 5 em 5 anos, você foi chegar perto dos 50. O desejo daí que se concretizou mesmo. Sim. Não, eu preciso ser mãe. Veio uma coisa bem forte assim. Ficou assim daí. Eu preciso ser mãe. Eu não posso passar por essa vida sem essa experiência. Isso foi muito claro. Eu tinha uns 43, eu acho, na época, assim. Não estava com ninguém, né, no relacionamento. E aí eu comecei a estudar sobre o que pode ser feito. Pensar, uma mulher de 40 e poucos anos sozinha, a adoção era uma coisa mais distante, talvez, no meu imaginário, né? É burocracia, tem muitos casais na fila, talvez até chegar num momento já, pela idade, já vão me cortar, enfim. Então, qual que é outro caminho? E comecei a até procurar, como é que é uma produção independente, nesse caso, né? E cheguei a ir atrás e ver como é que funcionaria e tal, mas aí me parecia uma coisa meio estranha, assim. Eu ia numa empresa, né, tem laboratórios, né, que fazem, que tem lá a doação de espermatozoides e tal, e você tem que escolher o que você quer. E aí me pareceu, assim, olhar um catálogo e escolher. Falei, não, calma, acho que talvez não seja por aí, né? Mas aí o universo já reagiu, né? E acabei reencontrando o Fabiano, toda uma história, a gente começou uma relação. Que é o teu companheiro. Que é o meu companheiro, que é o pai da Alice, tudo. E aí a gente conversou, não lembro exatamente quando, e eu falei desse desejo. Olha, eu tenho muita vontade de ser mãe. E ele já tem um filho, né? O filho dele tá com 13 anos agora. E ele topou. E eu fiquei assim, uau, então vamos atrás, né? Só que é um processo longo, porque depois dos 40 não é fácil, né? Não sei, me conte disso. Não é. E é interessante. Eu vou falar porque não sei, não é um desdém, tá? Sim. Eu tenho
eu tenho um filho mais velho de 23, né? Agora, a gente tá gravando aqui no começo de 2024. Então, ele vai fazer 24 anos agora. E eu tenho um pequeno acabou de fazer 9 anos, né? Então, eu fui pai com 44 da segunda vez. E a minha esposa foi mãe aos 40. E assim, por que eu falo não sei, me conta sobre isso? Porque a gente consultou, naturalmente os médicos, né? Ela tem um histórico de saúde, né? E tudo mais. E ginecologista, obstetra, cardiologista, neurologista, e todos deram sinal verde. E a ginecologista falou assim, vai até os 40. Ela estava com 39. Vai até os 40. Se chegar nos 41 não engravidar, vamos ver. Porque assim, não foi uma decisão no sentido, precisamos de mais um filho. Foi eu falar para ela, e aí, eu vou ser pai pela segunda vez ou não? Eu preciso saber internamente. Eu estou pronto para ser pai de novo. Mas não é uma decisão que eu tomo. Né? E ela falou, ela tem vontade de ser mãe pela segunda vez, mas pelo histórico de saúde, vamos consultar quem de fato é. Então a gente tem todo um amparo nesse sentido. Sim. E ali no segundo mês engravidou, entendeu? Então ela foi mãe aos 40, ao natural. Sim. Numa gestação, sinceramente, muito mais tranquila do que do primeiro filho. Um parto mais tranquilo, tudo mais fácil. Então eu realmente eu sei que existem dificultantes depois dos 40, mas nós não vivemos isso ali, nós não vivenciamos isso. Qual que eram os cuidados que você tinha que ter ali? Bom, primeiro, pela idade e questão dos óvulos, né? Você estava com Uma quantos pesquisa- anos nessa época que você e o Fabiano decidiram? Eu acho que eu estava com 46, talvez. 45, 46. Tá. Né? Então, um universo que a gente não conhecia, né? Que eu, principalmente, busquei. Já tinha feito aquela pesquisa anterior lá, né? Você ainda estava fértil, ovulando? Sim. Não estava em menopausa ainda? Não. Isso é uma coisa até que era bem fora da curva, porque normalmente as mulheres nessa idade já estão começando uma pré-menopausa, né? E eu lembro que o primeiro controle de ovulação, eu estava assim, que perguntava se já está fazendo estimulação. Eu falei, não. Então, estava rolando, né? Mas aí tem várias. Ansiedade, uma pressão, porque existem médicos e médicos, né? Então, a gente passou por algumas clínicas ali que foram uma experiência muito ruim. Uma experiência mercantilista, uma experiência fria, e que eu saí arrasada, pensando assim, se tiver que passar por isso, eu não sei se é por aí que eu vou querer, né? Porque foi bem ruim, assim. Em que sentido? O tipo de tratamento, né? Você é um número, na verdade. Você é um valor monetário, né? Porque os tratamentos são muito caros. Muito caros. Você é a embalagem de um produto. Você é a embalagem de um produto. E assim, não vai nem perguntar... Sei lá, eu que sou acostumada também... Eu vou para a alopatia, mas eu vou para a homeopatia também. Que você tem uma conversa com o médico para entender o contexto de uma história, até chegar no que é o melhor caminho, né? E nada, assim... Para você já não vai... Ele já era uma resposta assim, para você não vai funcionar isso, nem isso, nem isso, nem isso. Tem que ser aquele lá. Que, por coincidência, era o mais caro. E aí já vinha assim... fala com a secretária sobre valores. E aí pacotões, assim, de... se for uma vez só é tantos, 1.000 dinheiros, né? Nem vou falar em valor, porque isso muda muito. Então, nem sei que pé que tá agora, mas... Mas assim, podemos falar que é dinheiro. dezenas de mil dinheiros. Dezenas de... Por aí. Nem tantas vezes. Aceitamos vários cartões, sabe? Tipo assim, já vinham... se você quiser fechar um pacote de 2 tentativas, até 4 meses depois da primeira, é tanto. Depois, se você quiser fazer 3, 4, 5, 10 tentativas, aí ia diminuindo. Mas assim, você tem que pagar as 10 tentativas. E daí você fala assim, o que é isso? Né? Porque muitas mulheres passam por muitas tentativas. Então, já é meio do mercado. É uma coisa muito louca, assim. E aí, uma amiga que estava num processo parecido falou assim, vai com o doutor... Não sei se posso falar o nome dele. O que você quiser. Se for para falar pro bem... Pro bem, doutor Ricardo Beck. Ótimo. Amor da minha vida. Ele, a esposa dele, a doutora Janete, eles têm uma clínica de reprodução humana. Aí, olha o nome, né? Reprodução humana, assim... E que passa... Claro, esse termo também né, do parto humanizado e tal, tá meio já entrando num lugar meio batido e clichê, né? Mas
foi um outro tratamento. Assim, vamos investigar a sua vida do início, né? Vamos fazer, assim, muitos exames, por exemplo, que os outros nem pediram, nem sabiam. Então, foi, assim, um mapeamento maravilhoso. E nunca saí de lá triste ou chorando, ou sempre com uma... Sabe, Claro, isso também pode ir num lugar ruim, né? De ficar vindo uma esperança, e aquilo não vai acontecer. Mas no sentido, assim, não acaba aqui, vamos tentar. E ele sempre falava assim, você vai ser o termômetro, o corpo é teu, você vai decidir até onde você quer ir. Eu tô aqui para te dar caminhos e possibilidades, você escolhe, você decide. Então isso é maravilhoso, eu né? não sei absolutamente nada de procedimentos nessa área, eu não sei que possibilidades existem técnicas e tecnológicas, não sei como é que a medicina evoluiu nisso. E eu não sei o quanto essas coisas não são invasivas, né? O quanto não são traumáticas. E eu não sei como é que é isso no universo das mulheres. O que você pode falar? Porque, naturalmente, assim, ó, quem está nos ouvindo aqui e já passou por isso, tá talvez até derramando uma lágrima por identificação. Mas a gente está falando com gente como eu, extremamente ignorante sobre o negócio, e eu queria trazer um pouco de informação sobre isso para, no mínimo, a gente poder gerar algum tipo de empatia para aquele que não conhece e que tenha um pouco mais de respeito sobre esse aspecto. O que se pode falar disso tudo? Bom, primeiro, assim, a tecnologia dentro da medicina está avançadíssima, né? Então, existem muitas possibilidades. Não existe só um tipo de tratamento. E tudo vai depender do momento da mulher, do corpo da mulher. Não é nem em relação à idade exatamente. Claro, conforme vai passando o tempo, os óvulos, mesmo que existam, podem estar já velhos, né? Porque na mulher os óvulos, eles nascem, são produzidos já dentro da barriga da mãe. Então, os meus óvulos já têm 52 anos, né? Quer dizer, agora não, que agora eu já estou na menopausa. Né? Agora, finalmente, menopausa instaurada, né? Como falam. Mas isso varia. Por exemplo, eu tenho a mãe de uma amiga minha que agora, recente já há uns 5, 6 anos, ela engravidou aos 49 anos sem esperar, sem querer, sem nada. Ela achou que estava na menopausa e ela estava grávida. Então, naturalmente, sem tratamento nenhum, nada. Organicamente. Então, assim, claro, são exceções, são casos raros, né? Sim, né? Sem uma estimulação, né? Sem uma estimulação ovariana, né? Coisas assim. Então, a medicina ela tem muitas possibilidades. Por isso que eu até tinha comentado com você. É difícil falar sobre o que eu passei, exatamente o processo que eu passei, porque isso pode criar uma expectativa falsa, né? A gente tem muitas possibilidades, né? Inclusive de doação de óvulos, né? Que isso é uma coisa que a gente nunca ouve falar. Nunca ouvi falar. E é possível, né? Então, a mulher gestar através de uma doação de óvulos, que é um óvulo de uma outra mulher. E aí a medicina já tem uma pesquisa, né? Eu aprendi muitas coisas sobre tudo isso, né? Que é a epigenética. E que aquele óvulo com aquele espermatozoide dentro daquele útero vai gerar um ser tal, né? Mas aquele espermatozoide com aquele óvulo num outro útero vai gestar uma outra pessoa. E isso é o quanto o meio ambiente influencia na geração, né? Porque eu lembro de aula, assim, mais ou menos, né? De aula de biologia lá no ensino... Na nossa época não era nem ensino médio, né? Segundo grau. Segundo grau. Era uma coisa assim, quase matemática, né? Genes X para não sei o que lá, para não sei o que lá, vai dar isso, tal coisa. E não é assim, né? Depende do jeito que a mulher... os hábitos alimentares, os hábitos de vida, a quantidade de estresse que a vida dessa mulher vai ter, enfim, muitas coisas que influenciam em qual gene do DNA ali que vai ser acionado, né? Então, isso é maravilhoso, né? É uma possibilidade de muitas mulheres que acham que já encerrou, né? Agora, daí o órgão principal é o útero, né? Porque só dá para gerar dentro do útero, né? Aí, de momento que eu saiba, pelo menos, né? E aí, assim, falei de num extremo ali da doação de óvulos, mas, assim, existem várias maneiras, né? Que a gente também não fica sabendo. Falava em fertilização in vitro ou falar em inseminação artificial, são coisas diferentes, não é a mesma coisa. São possibilidades diferentes. E aí depende do caso,
né? E claro, aqui eu estou falando também do ponto de vista da mulher, mas e se numa relação ali de dificuldade né, de gestação, às vezes o problema não é a mulher, né? É alguma condição no corpo do homem. Então, existem muitos tratamentos diferentes, né? E aí é uma infinidade. Então, é difícil falar assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para não criar expectativas. Porque eu li muito antes e eu fiquei com muita ilusão de muitas coisas que para mim não funcionou. Tentei, mas não deu certo, né? Então, é meio por aí, assim, né? Então, e por quanto tempo durou a história até vir o sinal verde? Opa, agora... Então, eu fiz 2 tratamentos de fertilização in vitro, né? A gente teve várias tentativas anteriores, de outros, até só estimulação, né, de óvulos e processo natural, estimulação não sei o que lá, várias coisas, nem lembro os nomes, né? E 2, chamado FIV, né? Fertilização in vitro. A fertilização in vitro é aquilo que a gente conheceu como bebê de proveta? Isso. Não Até usa mais uma Cetorme? parte. Não usa mais. Aliás, usou acho que por pouquíssimo tempo, né? Dentro da medicina, talvez muito pouco, assim. Entre os leigos, sim, né? E aí, eu vou até contar, agora que você falou, eu lembrei disso. O primeiro bebê de proveta foi uma notícia, assim, uau, né? Não sei se você lembra. Eu lembro disso. Eu fiquei, assim... Acho que eu era criança, estava provavelmente brincando, não sei bem. E eu lembro de eu ouvir na televisão e eu parar e olhar para aquilo, assim. Você tinha aqui uns 12 anos. Talvez 11, um pouco 12 menos, eu não lembro bem, assim. Eu acho que eu era mais criança que adolescente, assim. E eu lembro que eu parei e fiquei olhando para a TV e pensando assim, uau, olha que coisa mais maravilhosa. Eu nem sei explicar o que eu senti, mas eu lembro que eu parei e fiquei, e aquilo me marcou, assim. Nunca imaginei que eu ia precisar passar por esse processo, né? É uma curitibana. É uma curitibana. Se não me engano, é Ana Paula o nome da menina. Você não conheceu ela ainda pessoalmente? Não, nada. Eu vou te falar foi... que eu falei como produtor, mas eu cheguei a pensar em trazer ela aqui para você conhecer. Olha só. Mas a gente vai. Ai, me arrependo. Ana Paula, se você estiver ouvindo aqui, Muito legal. entre em contato com a gente. Acho que é Ana Paula, talvez esteja enganado o nome, né? Mas enfim, não sei. Eu lembro da matéria, eu lembro que a própria televisão local aqui, depois, muitos anos depois, fez matéria com ela e tudo. Exato. E um dos nossos entrevistados aqui foi o Ivan Mizanzuki, do caso Evandro, e eu comentei com ele sobre você, e eu contei para ele essa história. Olha sua, só. de você ter sido impactado por pela notícia quando você era criança, por conta de uma postagem sua, quando sua filha fez 1 ano. Isso. E quando você fez aquela postagem, foi o momento em que em mim falou, eu preciso chamar a Lu para participar de um podcast. Eu preciso que ela conte essa história. E aí ele me fala o seguinte, ela foi aluna minha na PUC. Olha só. Então, nesse nosso pequeno mundo, nesse nosso mundo pequeno, nessa relação, de alguma forma vai chegar nela. E seria muito, muito, muito interessante, assim. Que coisa, e assim, tô porque a gente chama de bebê de proveta por conta da técnica, né? Mas... cara, é só para efeito de matéria jornalística, exatamente, né? Exatamente. É uma filha do mundo, né? E é interessante que antes de eu ter que passar por todo esse processo, né? Eu decidi ser mãe, inclusive, lá atrás, bem lá atrás. Eu até pensava assim, nossa, mas deve ser frio, né? A gente fica muito naquela coisa do amor romântico, né? Que o bebê vem desse amor e aí passa pelo carnal. Não, nada a ver. E talvez também por estar nessa clínica, né? Que tinha uma equipe maravilhosa e muito acolhedora, né? Que tem uma parte do procedimento que, assim, não é que é frio. Inclusive, eles deixam tudo bem até acolhedor, assim, e tal. Divertido, inclusive. Tem as piadas internas ali, é bem legal. Mas aí tem um momento que é o que eles chamam de transferência. O embrião está pronto, né? Mais de um normalmente, daí existe até uma questão da decisão, é congelar, não congelar, papapá, quantos de cada, né? Na minha idade, impossível mais que 2, aliás, acho que hoje em dia, em nenhuma idade, assim, eles recomendam, né, colocar, né, fazer essa transferência de mais, porque uma gestação múltipla é um risco para a mulher também, né? Sim. E eu lembro que na primeira tentativa, eu cheguei a engravidar e perdi, né? Já ali, eu já fui impactada por esse momento que é muito... Eles fazem de uma forma muito maravilhosa, assim, né? Você está recebendo agora o seu bebê. E, assim, aí vem aquela coisa... Agora, eu tenho a certeza do momento que está entrando no meu corpo, né?
E aí agora eu tô lembrando de quando foi com a Alice mesmo, né? É mágico, você tá vendo na telinha, claro, você tá vendo lá, tipo aquelas ecografia que você nem sabe direito o que é. Mas tem uma coisa, e todo mundo assim num clima muito amoroso, muito feliz, assim, muito... Ai, que legal, olha lá, tá indo, tá, foi um, né? Foi o segundo agora, né? Tentei 2, né? De cada vez. E é mágico, né? Então, ele não tem esse lugar, assim, de ser uma coisa, de uma técnica, bebê de proveito, uma coisa assim, né? Ah, é feito no laboratório. A biogeneticista, não sei se é bem o termo é esse, que era uma mulher, a Elis, maravilhosa, uma mulher maravilhosa com uma luz. E eu lembro do dia ela falando assim, hoje eu vou fazer os bebês para os teus bebês. E depois ela ligava e falava assim, estão prontos aqui, tá lindo, não sei o quê. Sabe, a gente tinha uma conversa até chegar no ponto, agora é o dia da transferência, tá tudo ok, dia da transferência. E é lindo, assim, é um acolhimento que é maravilhoso. É muito legal. Quem tem a oportunidade de acompanhar e vivenciar uma gestação desde o início, sabe da dor que é perder, né? A gente perdeu um bebê também, no meio do caminho. E você vê quando a médica, o médico ali que está com você, entra na mesma frequência que você, fica feliz junto ou sofre junto. Ou sofre junto. Ou sofre junto. Quando a gente perdeu o bebê, foi num exame, e o médico foi um segundo médico, né? Tinha passado pelo primeiro, eu estava ali e tal, e eu tinha visto o coraçãozinho pulsar e tal, e no segundo ele tal, mexeu. Quando ele foi procurar de novo, eu baixei a cabeça assim, né? Minha mulher não tinha percebido, né? Porque eu olhei para a tela e não vi nada pulsar. E ele procurou de novo, e ele se vira para ela e fala assim, você tem certeza que vocês viram o batimento cardíaco antes, né? Aí eu já sabia que não tinha interrompido, né? Tinha sido interrompido. Eu acho que é um assunto que me provoca muitas emoções também. E você ali quando que você teve a certeza que a coisa foi? De que a coisa, assim, essa gestação está avançando? Como é que foi isso? Olha, bom, eu vou ter que comentar um pouquinho do primeiro caso, né? Que foi muito rápido, né? Um resultado de exame positivo. E aí, num caso... Eu não sei se todos os médicos também seguem... Se é um protocolo médico ou se é o doutor Ricardo que segue assim. Também, né? Eu tô falando da minha experiência. Vários exames na sequência até para ver a evolução, né? A partir do exame de sangue. No começo você nem sabe, né? Não tem como nem uma ecografia detecta, né? Então, tem que ter um número X de semanas ali para avançar. Mas pelo exame de sangue, o beta, dá para saber, né? Se não me engano, tem que dobrar a cada um dia, 2 dias, não lembro bem. E o número lá, né? Enfim, dos hormônios e tal. E aí, nessa evolução, ele já deu uma decaída, já estava meio baixo, deu uma decaída, tipo assim, eu fiquei grávida e perdi. Muito rápido. Mas foi interessante porque eu soube que eu estava grávida, né? E essa coisa do abstrato, que antes eu não entendia, né? Eu pensava assim, ainda bem que perdeu no começo, né? Não existe isso, né? Você perdeu. Inclusive, pro teu prontuário, quantas você perdeu? Só um. Você teve 2 gestações. Sim, exatamente. A minha esposa teve 3 gestações. Apesar de nós termos 2 filhos vivos. Ela conta pro organismo, isso é contabilizado dentro do organismo. Exatamente. E essa perda, ela é imensa em qualquer momento que seja, né? Então, eu lembro de pensar assim, naquela tristeza, pensar assim, eu acessei um lugar das dores das mulheres que perderam um filho em algum momento da sua vida. Né? É claro que, óbvio que você ter contato com um ser e depois você perder, né, uma pessoa que nasceu, é claro que são dores diferentes, né? Não vou nem querer comparar, mas é uma dor meio ancestral, assim. É muito forte, é uma coisa... E no meu caso, ainda vinha assim, então é isso, então não é para ser. Né? Não deu certo. Mas aí o doutor falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, vamos investigar o que aconteceu, porque você ficou grávida. E o mais difícil é você conseguir ficar grávida, né? A gente já sabe que o teu útero tá ok. Teoricamente, teu útero tá ok. Então, vamos ver o que aconteceu. E aí, Bom, enfim, fiz exames, vi que tinha lá uma infecção que eu nem sabia que eu tinha, não sei o que lá, talvez seja isso. Não dá para saber, né? E veio a pandemia. Então, para tudo, veio a pandemia, para tudo.
E aí eu fiquei, claro, no primeiro, por um momento até, eu lembro que quando veio a pandemia, quarentena e tal, para mim foi um alívio, porque eu achava que ia durar um mês no máximo, né? Eu não preciso mais estar em contato com as pessoas, porque eu estava muito triste. E isso começou a transparecer, mas eu não conseguia falar do assunto com ninguém. Eu não queria falar sobre isso. Aliás, ninguém nem sabia, nem a minha família sabia que eu tinha feito a tentativa, que eu tinha engravidado, porque eu nem tempo de contar. E ali eu me calei e eu não conseguia falar sobre o assunto. Então, a pandemia, no primeiro momento, foi assim... agora eu vou dar aula de casa e não preciso encontrar as pessoas. Porque tinha gente que falava assim, você está muito triste, aconteceu alguma coisa? E eu assim, né? Dava uma... Não, cansada, estou cansada. Não conseguia falar. Demorei muito para contar para minha família, né, o que tinha acontecido. E aí, já no final de 2020, assim, mais quase no final, eu perdi uma tia muito querida, né, um casal, na verdade, de tios, mas ela muito querida, irmã da minha mãe, para Covid e tal. E essa minha tia, quando ela foi para o hospital, que ela sabia que ela ia morrer, ela fez uma lista de coisas que ela queria deixar para as pessoas e entregou para o filho dela. E ela faleceu, foram ver a casa e tal, né, arrumar as coisas dela. E acharam numa pasta dela uma cartinha para mim, que a gente não sabe nem quando que ela escreveu. E, provavelmente muito, muito tempo antes, né, muitos anos antes. E que ela passava para mim umas receitas de benzimento da minha avó, da minha bisavó e tal. E ela falou assim, acho que vai servir para você isso. E quando eu vi aquilo, para mim foi como se fosse um sinal. Assim, e eu acho que ela escreveu no final assim, nunca abandone seus sonhos, alguma coisa assim. E aquilo me pegou de um jeito, assim, vou ter que tentar mais uma vez. Fui falar com o Fabiano e falei assim, vamos tentar mais uma vez. Né? A primeira não deu certo, mas e que se a segunda dá, né? E aí a gente tentou, e foi esse bilhete que parecia tão inofensivo, né? Ele veio com uma força para mim, dessa coisa ancestral mesmo, né? Do lado materno, né? De uma linhagem, assim, da minha bisavó, né? E eu pensei, eu tenho que retomar esse sonho, então. Mais uma vez só. A gente combinou assim, só mais uma vez. E aí deu certo, né? E aí... eu acho que eu já não estava tão ansiosa, né? Porque a primeira vez sempre vinha uma carga de ansiedade. Eu estava, assim, num momento também de vir essa força. É como se tivesse recebido aquela força também. Tipo, agora está pronto, agora vai, né? Eu lembro quando eu fui fazer o primeiro exame do beta, né? Para saber se sim ou não. Eu lembro que eu pensei, eu calculei um número da minha cabeça, assim, tipo assim, se der no resultado ali, não me lembro se era 21, uma coisa assim, já vou estar feliz, então tá ok. Deu 70 e poucos, tipo assim, muito mais, claro, né? E foi, assim, uma felicidade, uma alegria, não sei nem explicar, foi E assim, uma sensação de... Não é vitória, tipo assim, ganhei um jogo. Não, é uma coisa assim de estar fazendo a coisa certa, não sei explicar, foi maravilhoso. E aí, claro, a gente refez o exame depois e tal, e daí a coisa só foi explodindo, né, cada vez mais. Então, assim, ok, né, agora foi. Agora foi, né. E tive uma gestação maravilhosa, tranquila, né, nenhuma intercorrência. Bem no finalzinho, lá na última semana... não consegui realizar o sonho completo do parto natural. E tive que fazer cesárea, né? Tinha a questão da placenta tal, que não subiu, que risco de hemorragia, né? Tem que marcar. E aí a vida te dá um tapa de vez em quando na cara mesmo, assim, larga a mão de ser, né? Eu adoraria que a vida me desse um tapa e parasse de me dar murros, porque deve ser bem macio isso. Porque eu sempre fui daquelas, super naturista, vamos ter parto natural, que marcar cesárea, que coisa absurda. E eu tive que marcar uma cesárea. E aí eu lembro da doula falando assim, tem que nascer, não importa como. O importante é que nasça. E assim, claro, óbvio, né? Não vou ficar me lamentando. Porque é né? uma linha muito tênue entre muito o que você tênue. deseja de melhor, né, para quem vai nascer, mas ao mesmo tempo você querendo atender talvez um pouco da sua própria vaidade, vai saber, né? É muito sutil esse caminho, né? Muito sutil. E como é que foi para a família acompanhar essa gestação?
Nossa, foi maravilhoso, assim. Não havia uma tensão? Não, nada. Ao contrário, aliás, a gente demorou lá os 3 meses ali de praxe, né? As 12 semanas, para Sim. fazer o primeiro morfológico, arará, ver que estava tudo bem. Já sabia até, daí já conseguiu ver o sexo da criança, né? E aquela coisa assim, não importa, mas assim, já vamos decidir coisas nesse meio do caminho e tal. E aí eu falei assim, agora já podemos contar, né? Que era um momento que a gente também estava numa expectativa de poder contar, porque ninguém sabia, né? Olha, foi assim muito especial. Não só para a família, mas para as amigas, para os familiares mais amplos, assim, né? Para quem a gente contou, a gente recebeu tanto amor, mas tanto amor, que foi assim maravilhoso. Foi muito emocionante, assim, muito. Não imaginava que seria tanto assim, sabe? E talvez até por causa da idade também, né? Então, mas foi muito tranquilo. Acho que como a gestação já estava sendo tranquila, não houve essa... Bom, pelo menos não ninguém me falou nada e não demonstrou uma preocupação. Né? Até pode ser que tivesse, mas nem fiquei sabendo, né? E para mim foi muito tranquilo. E aí eu até brincava assim, nossa, se eu soubesse, né? Teria tido muitos, né? Muitos filhos. Eu nasci para ser mãe. Claro, depois é outra história. Depois eu falei assim, um só tá bom. Meu Deus. Mas o processo da gestação, maravilhoso, né? Então, foi muito lindo. Eu só quero dividir isso com você com relação as 2 gestações que a gente passou, né? Eu sou... Cara, eu não... Era difícil você dizer de você mesmo. Se eu sou um bom pai ou não sou um bom pai. Não sei, cara. Mas eu não consigo ficar ausente dos meus filhos e quando às vezes que minha esposa teve que ir ao médico e eu não pude ir junto, eu ficava assim angustiado porque, cara, estamos juntos. O corpo é dela, tá dentro do corpo dela, as decisões são dela, mas deixa eu participar um pouquinho mais, né? E teve uma diferença muito grande nas 2 gestações dos 2 meninos, que assim, a primeira gestação foi... cada visita ao médico era uma conquista, sabe? Um uau! Sabe? Vai vendo, cara, que legal. Olha, tá crescendo. Olha, as medidas são essas. Olha, o sexo é esse. O exame deu beleza. Não sei o quê. Vamos marcar a data. Tarata. Ele nasceu, teve que fazer uma cesárea. Ali, ele é um prematuro limítrofe, porque tinha uma chance de dar tinha uma pré-eclâmpsia ali, né? Uma pressão alta. Daí, Sim. a médica achou mais prudente antecipar. É isso que eu falei. Para o segundo, não teve nenhum desses problemas, dessas intercorrências. Ele nasceu dentro do prazo, de cesárea também. Só que a diferença dos 2, no meio do caminho, a gente ter uma gravidez interrompida, e a gente comemorou muito a gravidez. Sim. Quando veio o pequeno, cada exame, a gente não comemorava nada. A gente fazia assim, ó. Ufa. Um alívio. Era sempre um alívio. Não era uma conquista. Sim. E eu vou te falar que a sensação é tão boa quanto, assim, sabe? Claro. Porque a gente ia com nível de tensão a fazer os exames, e eram 15 anos de diferença, os exames já eram outros, né? Então, nível, né, aquele exame que vai no coração da criança, lá com 18, 20 semanas lá, e você vê o ventrículo e vê... Cara, eu falei, o que é isso, cara? É maravilhoso isso. Que isso? Eu falei, não é possível. E, não, tá tudo certo, e ufa. E eu o tempo todo repetia assim pra mim, cara, mesmo que não venha um ufa, vem muito amor. Né? Com certeza. Porque pra mim, assim, eu acho que é o que pega mesmo, né? Então, eu me emociono demais com isso tudo. Porque quando nasceu meu filho mais velho, eu assisti o parto, eu não ia assistir. Eu não fiz o curso pra assistir o parto. Não fiz porque... não vou. Não, isso aqui... Não sei, não me sinto muito bem no centro médico, né? Então, não vou. Né? Não fiz o curso e tal. Daí, quando chegou no quarto, a obstetra, que é a ginecologista dela, que é uma querida, a doutora Rosani Zabotti, já que é para dar nome de pessoas do bem, né? Sensacional. Ela assim pra mim, então vamos lá. Olhou pra mim, e aí, você não vai junto? Eu falei, não fiz o curso. Ela falou, não, por isso, pode vir que eu te autorizo. Agora vai. Aí eu fui e acompanhei o parto, e eu vou te falar assim, se eu não tivesse ido, eu não saberia o que eu teria perdido.
que foi uma experiência incrível. Maravilhoso, né? Se eu não tivesse ido, teria tudo ótimo também, sabe? Sim. Mas é como você ter medo de entrar num brinquedo, num parque de diversões, que você acha que vai acontecer uma coisa e vê lá, passa por uma sensação que no final você sai vivo inteiro, né? E é uma sensação deliciosa mesmo. E com o segundo já gravei, já fui junto, tirei foto, e GoPro, e fui acompanhar a pesagem, limpeza, que você tem que... Sim, vai e tal. o Fabiano também. Então, essa presença é um pouquinho que a gente consegue, esses pais, assim, que eu me vejo ao lado desses pais, tá do lado do ombro, assim, da maternidade, sabe? Que eu acho admirável, né? Não sei se é outras vidas, sei lá, eu acho que eu fui uma mãe que pariu um monte de filho, eu acho, numa outra vida. E amou cada um deles, louco, assim, num jeito diferente, né? E como que tá hoje em casa isso? Bom, Alice maravilhosa, né? Nasceu pequenininha, tadinha, porque teve que marcar. Eu tive um pouco não cheguei numa pré-eclâmpsia, mas eu tive pressão alta no final. E aí a gente conseguiu controlar para pelo menos manter a data da cesárea, não precisar adiantar. O quê? 36 semanas ali? 38. 38, 38, já. E aí, mas assim, maravilhosa. Assim, a primeira fase, não é bebê não consegue mamar, nada. Doei leite, amamentei até os 2 anos. Tudo muito cansativo, tudo, né? Muito cansativo. E é interessante porque por mais que você leia e vá e se informe, muitas coisas não são faladas. Eu acho que hoje está tendo um movimento já, né? De quebra desse lado romântico da maternidade, e eu vejo mulheres, e não são nem meninas, mulheres dos seus 30 e pouco, embarcando numa história, mundo encantado na maternidade, e depois é um choque, né? Assim, são meses que é uma dedicação quase exclusiva, né? Porque é a mãe que está fornecendo alimento para aquele bebê, né? Quem consegue amamentar. E é muito exaustivo, assim. Então, eu estava na pandemia ainda, então já estava começando a abrir, mas eu fiquei na quarentena. O médico falou: quarentena total, pediatra também não sai de casa, não tem que arriscar. E aí eu pensava, obviamente, né, quis tanto, agora vou ficar quietinha né, no meu canto. Então, assim, o Fabiano presente, ele que foi uma rede de apoio, minha única rede de apoio, né, por meses, assim, e foi exaustivo também. Foi participando, dividindo, me cuidando, né? Porque é muito cansativo, muito cansativo. Né? Mas aí as coisas vão se modificando, a criança vai crescendo e as fases vão passando muito rápido. E quando você pensa que entrou numa rotina, agora eu entendi, já é outra coisa, já mudou, a rotina já tem que ser outra, e enfim, né? Por outro lado, eu vejo que tá virando uma indústria também, né? A indústria como você deve, sei lá, criar o seu filho dentro de não sei o que, não sei o que. Como amamentar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito livro, curso, rarará. E acho que é uma avalanche de informação que atrapalha também. Você tem que saber filtrar ali, né? Como mãe, você tem que entendendo até onde precisa ir ou não, né? Absorvendo aquilo que é importante, o que não é da tua realidade é outra história, né? Deixa de lado, enfim. É cansativo, é maravilhoso, assim, eu me sinto realizada, né? Estou a cada dia. Agora a Alice está na fase 2 anos e meio, né? Já uma certa independência bastante, que eu até me assusto às vezes, falando e tudo, é lindo. Mas acabei de vir, né, numa fase de cirurgia adenoide e amígdala, que foi 10 dias e acho que os mais difíceis desde que ela nasceu. Eu não passei por aquela dificuldade inicial de cólica, de bebê que não dorme à noite, eu não tive isso. Eu tive a sorte, né, de não... E ainda assim, cansada, dormia pouco, como amamentava muito, né, e livre demanda, então era quase o dia inteiro mamando. Exaustivo. Então, eu imagino para quem passa por todas essas outras histórias, né? Que cólica é desesperador, assim, né?
Mas, graças a Deus, passei bem por toda a fase. E agora, nesse pós-operatório, eu falei, meu Deus, o que é isso? Criança, primeiro com ódio do mundo, né? Vocês me enganaram, me levaram para um lugar e agora não consigo falar direito, não consigo engolir, não quero mamar, não quero comer, não quero não sei o que lá. Raiva, jogando tudo, xingando, quase, não xinga, né? Mas chutando, depois ela ficou triste. Muito triste. E aí eu pensei, acho que eu prefiro ela revoltada do que ela triste. Mas são perrengues que você sabe, tudo passa, né? E uma coisa muito importante, eu acho que a gente, a criança é um espelho nosso, né? É um espelho. Então, o que eu estou passando de energia para ela estar reagindo dessa forma, né? O que ela está querendo me dizer que eu não estou entendendo? Né? Quem tem que comandar a situação é pai e mãe, energeticamente, né? É claro que a criança vai procurar um limite, é claro que ela vai te provocar, ela vai tentar te tirar do sério em alguns momentos, né? Mas você vai entrar na onda. Entra, claro. Tem hora que você está cansado e você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Esse serzinho não vai me dominar. Ele já dominou, né? Já dominou. É quando a gente vira aluno de novo, né? Vira aluno aluno. da vida, aluno da criança, né? O filho é o pai do homem. Essa frase, ela é muito forte. Muito forte. Porque, e tem que ser, né? Você tem que se perceber assim. É. E bate muito com isso de... agora já entendi que assim, cara, a criança já não é mais aquela. E assim, 2 anos e meio... não é só uma criança que tá ali, já tem um universo ali na tua frente. Tem um universo de comunicação, de desejos, de tudo, né? Tudo. De toda uma potência que está ali. E vou te falar, assim, que 2 coisas da minha experiência, né? A primeira coisa é, assim... não tem regra igual para todo mundo. Não tem. Inclusive, essa regra também já não vale mais. Pois é. Não tem. Sabe? Maneira como você educa um filho, eu vou educar outro igual, cara. Não, o mapa astral é outro. Cara, se forem gêmeos também é diferente. Sem querer desmerecer a astrologia, nada, longe disso. Mas é que, na verdade, assim, todas as circunstâncias, né? Sim, é isso que você contexto, falou. né? O mesmo espermatozoide, o mesmo óvulo, num outro útero, oi? Isso é maluco. É maluco. É maluco isso. Então, como é bom poder estar vivenciando isso com boas notícias. Sim. Que é uma das coisas que eu acho assim, importante. A gente não está falando de um assunto... Poderia estar falando de um assunto mais velado, né? Mas como é bom poder trazer isso. E antes da gente ir para os finalmente, o que você desmistificou quando a tua filha nasceu? O que se desmistificou logo após, assim, daquilo que se imaginava que seria, daquilo que você tinha construído no teu imagético? E que, opa, não é assim. Eu achava que era de outro jeito, sabe? Porque sempre provoca uma certa desilusão em alguns aspectos. E também tem uma confirmação em outros, né? Sim. Eu sabia que seria cansativo. Não sei, entendeu? Sim. É interessante. Eu acho que por conta da idade, talvez... Não idade, assim, a maturidade, né? Certo. E isso para a vida, não é só nesse caso, né? Primeiro, uma certeza, tudo passa. Então, assim, eu vou enfrentar aquilo que eu tenho. Nem sempre eu sou serena. Falar é uma coisa, né? Na hora que tá... Mas ao mesmo tempo que eu tô ali naquele... Eu tenho dentro de mim, assim, tudo passa. Então, as coisas... Eu vou tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Só que nessa coisa da expectativa, eu criei eu me preparei para muitas dificuldades. E eu não tive essas dificuldades. Eu pensava assim, bom, pela minha idade, talvez meu corpo eu não vou conseguir dar conta de algumas coisas. Então, assim, talvez eu não consiga amamentar. Talvez eu não consiga... Mas não é que eu fiquei criando uma história assim, ai, meu Deus, não vou amamentar. Não, eu pensei assim, talvez aconteça isso e tá tudo bem, a gente vai lidar com o que tiver. Só que foi todo o contrário. Eu tive uma gestação tranquila, que imaginava que talvez também passasse por alguns perrengues ali, principalmente essa questão pressão alta. Eu cheguei a perguntar para o médico que se fosse parto normal, será que eu não ia ter um ataque cardíaco de ter que fazer força, sei lá? Tô com 50 anos, meu Deus. Ele deu risada, assim, pelo amor de Deus. Não. Então, assim, eu pensava assim, não pessimista nem nada, nem sou essa pessoa. Mas eu achava assim, vai ser difícil, eu vou encarar e vou lidar, sabe aquela coisa minha, vamos pra cima e tudo bem? E foi muito mais fácil do que eu imaginava. Mas não é fácil. Nunca é fácil, né?
Então, teve muitas dificuldades. Teve momentos que eu chorei, de cansaço, né? De pensar assim, nossa, é muito cansativo. E tem uma palavra que eu já ouvi várias vezes também e me identifiquei muito, assim. Mesmo com... Claro, eu estava no meio da pandemia, era uma rede de apoio que era eu e o Fabiano, né? É muito solitário. Uhum. Muito solitário, né? Como as grandes coisas importantes da vida, né? Sim, né? E aí, é interessante isso que você me perguntou, até dessa coisa da ilusão, ou da expectativa, enfim, do que desiludiu, né? Eu acho que eu me desiludi comigo mesma, a eu do passado lá, sabe? Aquela mulher que ainda não tinha filho e que eu não conseguia entender as minhas amigas que tiveram filho, e eu não fui uma rede de apoio para elas. Porque eu não sabia a importância disso. Agora eu me emocionei mesmo, assim. Agora veio... Porque isso foi uma coisa que me pegou muito, assim. Como que eu não percebi antes... Mas, assim, a sociedade não percebe, né? Que as mulheres precisam de apoio nessa hora. Você É não impossível. foi avisada disso, você não foi educada para isso. Nunca. E É ninguém possível educar ainda? Sim. Como? Sim. E eu acho que, aí, voltando do movimento que ia comentar, né? O movimento Mães Reais, Mães Possíveis. É um movimento que existe, que desmistifica essa romantização desse lugar e que fala assim, precisamos de rede de apoio, sim, seja ela paga ou não paga, né? E não é falar assim, eu me isento de uma responsabilidade. Não, eu não vou me sair desse lugar da responsabilidade de educar, de criar, né? Alguém, um ser. Mas você não consegue fazer sozinho. É muito cansativo. Se você não consegue estar inteira, como é que você vai estar para o outro? E não é falar assim, deixa que a escola dá jeito, deixa que a babá dá jeito. Não é por aí, né? Mas é você ter esse apoio que... Até para falar assim, estamos juntos, estamos aqui. Né? Eu já tive a sorte, talvez por essa questão da maturidade, de ter muitas mensagens de amigas. É que eu não podia aceitar tudo porque estava na pandemia. Não dá para vir. Mas está tudo bem, a gente está dando conta. Se o negócio complicar, a gente pede ajuda, né? Mas de falarem, se você precisar que eu vá na tua casa lavar louça, por exemplo. Se você precisar que eu vá na tua casa para você dormir meia hora. Se eu preciso... E com o Fabiano a gente tentou nesse acordo assim, eu vou dormir quando ela dormir. O resto você vai ter que dar conta que eu não vou conseguir. Ele sempre gostou de cozinhar, cozinhava, limpava a casa, dava conta de tudo, porque nem faxineira a gente tinha. A gente estava naquele mundo da pandemia, não vai entrar ninguém aqui dentro. A gente não vai arriscar um Covid nessa altura do campeonato, né? Então, esses primeiros 6 meses foram intensos nesse sentido, né? E aí, essa coisa de estar solitária não é nem pensar assim, foi por causa da pandemia que foi isso. Não, é uma sensação mesmo, né? E que só quem já passou por aquilo é que vai entender, né? E quando não existe essa informação, né, de um conhecimento que, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não quero ser mãe, não quero nem ouvir falar, odeio criança. Cara, você não foi criança um dia na vida? A humanidade... tudo bem que a gente está num momento que é melhor que acabe mesmo. Né? Talvez seja o melhor. Mas, assim, você nem se colocar num lugar, né, de entendimento. Você não precisa ser mãe e pai para poder entender isso, né? Eu não era dessas de odiar e de não querer, Sim. lógico, mas eu não fui um apoio que eu poderia ter sido. Eu não entendia coisas. E às vezes eu pensava assim, marcava para querer ir na casa da pessoa. Eu achava que eu ia ajudar. Não, vamos fazer, vai ser divertido. A mulher está descabelada, morrendo aqui, que não quer ninguém lá, né? Pra fazer festa, né? É uma ajuda que é diferente, é mais sutil, passa para um outro lugar, assim, né? Então, eu acho que a minha desilusão foi comigo mesma, de pensar assim, como que eu não percebi nunca isso? E, ao mesmo tempo, assim, eu não me culpo, porque a sociedade é assim, né? Então, eu acho que a mudança vem da informação mesmo, né? E que a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa entender políticas públicas para isso. Como que uma creche funciona no horário que a mulher está exatamente no mesmo horário que a mulher está trabalhando. Ou que acaba antes dela sair do trabalho. Ou não tem vaga, ou é só meio período, ou... Como que as empresas não têm uma creche que a mãe possa levar o seu filho? Deixa lá na creche.
Deixa, ó, tô usando o termo creche, mas é, né, o berçário, o que for. Pode ser pago. Desconta do salário, se for o caso, lá uma taxa para estar lá. Como é que eu vou poder trabalhar se eu tenho que levar num outro lugar? E normalmente, por exemplo, eu dou aula às 7h45 da manhã. A escolinha que ali você vai, abre 7h30. Ainda bem que é perto, né? Eu brinco, eu jogo ela para dentro e saio correndo para dar aula, né? Então, assim, essa coisa dos horários... ainda a bem que é perto, não ainda bem que é fosse. perto. Muitas vezes não é. Exatamente. E você que tem condições financeiras. Estamos falando aqui de um recorte, um lugar uma de fatia privilégio. da sociedade, que não é assim que acontece. Exatamente, que não é assim que acontece. Então, assim, quando você está nesse lugar, abre para coisas e fala assim, como que eu posso, né, não lutar por uma mudança de pensamento, lutar por políticas públicas mesmo, para que isso se modifique, né? Tanto pública quanto privada, né? Quanto privada, porque é isso que eu falo, as empresas privadas poderiam ter o seu berçário, sua creche. Meu Deus, facilitaria muito. Por exemplo, o processo da amamentação. Eu amamentei até 2 anos. Tudo bem, já não era mais alimento exclusivo, né? Mas, poxa, ajudaria muito se o berçário fosse na empresa que eu trabalho. Eu tenho direito a meia hora a amamentar cada tantos anos. Tá ali, vai e volta. Agora, se tivesse que ir para casa fazer isso, já não ia rolar, né? Não é toda mulher que pode se dar o luxo de ter uma máquina eletrônica de tirar leite, que vai deixar lá congeladinho, e daí a babá vai dar o leite para o seu bebê enquanto você está trabalhando, por exemplo, né? Ou que pode fazer um trabalho home office e tá lidando com a situação de outra forma. Então, assim, muita coisa errada nesse mundo, muita coisa errada na nossa sociedade, assim, né? E que impacta nas pessoas que estão vindo aqui, né? Que estão nascendo, que estão crescendo, que estão sendo educadas. Não tem como não olhar para a infância, para você poder ver o que vai vir no futuro. Que sociedade a gente quer para o futuro? Uma sociedade mais desigual gera um futuro o quê? Mais equânime? Não, né? Não. É meio tão óbvio isso. É tão óbvio, né? Cara, e é um descaso, né? Um descaso geral, né? É um descaso Tanto geral. público quanto privado, né? Privado. Por isso que quando se perguntou, posso dar o nome? Cara, tudo que for benevolente, entendeu? A gente dá nome, sim. Eu acho uma função. Tudo que é maledicente, talvez a gente devesse para que outras pessoas não caíssem no erro. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre penso que a gente pode ser generoso para que aquele também possa se reparar. Sim, acho justo. Eu não sou a favor da cultura do cancelamento, como muitas vezes fazem, porque ele tira muito a chance da retificação, né? Então, mas de qualquer forma, assim, tem que ser enaltecido, tem que ser falado, é uma educação constante, né? Isso não faz diferença nenhuma se é uma mãe de 50 ou uma mãe de 15. Não, exatamente. E quantas mães solo tem no Brasil? Pensando na nossa realidade. Eu não sei o número exato agora, a porcentagem, mas é muito altíssimo. Altíssimo. E aí a rede de apoio dessas mulheres? Isso, para mim, mudou muito essa percepção. De olhar para as outras mulheres e quanto mais periféricas, mais dificuldade, obviamente, tem. E pensar, meu Deus, às vezes eu vejo, né, perto de casa tem uma creche pública, né? E eu tô lá com a Alice no colo, eu moro numa avenida movimentadíssima, eu atravesso a rua com ela no colo de medo que escape, né? Mas assim, eu não preciso ficar carregando, eu não pego ônibus. Né? Eu levo de carro ou eu vou de carrinho porque é perto. Então, todos os privilégios aqui também, né? Mulher, branca, cis, classe média, né? Meio caindo, mas ali, né? E eu vejo essas mulheres carregando o bebê, dormindo lá de 2 anos. Porque bebezinho ainda não pesa tanto, tem um carrinho. Mas quando fica maior, a criança chegando 7 horas para ela poder deixar na creche, para poder ir trabalhar, talvez entrar às 8. Vindo a pé, descendo do Uber articulado ali. Aquela criança dormindo, porque deve ter saído de casa, sei lá, 5 horas da manhã, talvez, 5h30, não sei. Né? Nossa, isso me choca muito e penso assim, o que podemos fazer para mudar isso? Aonde que eu posso me envolver para mudar isso? Né? Como que a gente pode gritar para o mundo assim, pelo amor de Deus, prestem atenção nas coisas. Né? E não é tão difícil mudar, é querer mudar. Sim. Né? Tudo uma questão de vontade política. Exatamente. No sentido de olhar para a polis, né? Olhar Exatamente. para o povo, né? Exatamente.
Você vai continuar engajada, assim. A gente continua a serviço de, né? Nosso espaço aqui ele é acolhedor para isso, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais diversificado, melhor. Quanto mais inclusivo, melhor. E quanto mais empático, melhor, né? E sempre que possível, continuar falando, continuar educando, porque há toda uma geração que está aí sendo fomentada, uma geração que vai vir, que precisa ter, sim, informação e educação, né? E educação nesse sentido de que o mundo é uma selva, tem que matar um leão por dia. Não, meu amigo, você não mora numa selva, você mora numa cidade, você mora numa sociedade, você não tem leão nenhum para matar por dia. Porque bebe a água mais limpa quem chega antes. Não, meu amigo, tem que ter água limpa para todo mundo, cara. Ser o igualitário, o justo e o balanceado não tem nada a ver com o meritocrata, não tem nada... Cara, não dá para pensar assim, né? Vamos comemorar a vitória. Não, vamos comemorar você que saiu do seu lugar e se colocou em movimento entendeu? Sim. Eu não estou fazendo um discurso político, mas um discurso político. É exatamente isso. E a gente vai encontrar pessoas que vão fazer assim com a cabeça nesse momento que estão ouvindo a gente, e vai ter aquelas pessoas que vão falar, cara, eu acho que não é nada disso, não, entendeu? Lá vem esse mimimi. Tá bom, né? Tá bom. Mas olha, eu convivo, né, com os jovens que estão chegando ali no ensino superior, que é uma parcela minúscula, né, da população, todo esse recorte também. Universidade com paga. Cursos que são da área da comunicação, que o mercado não está tão afeito a acolher na economia com relação a isso. Então, são pessoas que têm desejos, que estão sendo atendidos. Sim, né? sim. Mas eu vejo nessa geração que está chegando uma mudança já de mentalidade sobre algumas coisas. Existe uma abertura para mudança. E é claro que essa voz ela também tem que vir de dentro da geração, né? Se eu vejo muitas se rebelando contra aquele sistema que existe em vários lugares. Aqui daí já iria para um outro caminho, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, eu acho que a gente está num movimento. O movimento ainda é lento e é parte do processo mesmo. Não tem como quebrar um paradigma de uma hora para outra, né? Assim geracional. Assim como não se deve parar, deve ser exatamente, deve ser continuar. E eu acho que não tem muito volta atrás, não. Eu acho que é um caminho... Eu lembrei agora que eu queria comentar sobre isso. Lá onde eu trabalho, participo do programa de iniciação científica e eu sempre trabalho dentro da publicidade temas de representatividade e responsável de gênero. Né? Tive 2 anos trabalhando com isso com as alunas lá, artigo científico, publicação, vai para o Intercom, apresenta, muito maravilhoso isso. Parei com a gestação, e agora na retomada, é claro que teria que entrar o tema da maternagem aí, né? Então a gente está analisando as campanhas de Dia das Mães. Está havendo uma mudança também, porque existem já agências de consultoria para agências de publicidade e marcas, né? Para departamento de marketing de marcas, trazendo esse novo olhar. E o ano passado me chamou a atenção que, em março, saiu um reporte, uma pesquisa com mulheres mães e como que elas se viam representadas na publicidade. E a porcentagem que não se vê representada, que aquele lugar do romanticismo todo não existe, né? Aquela Dia das Mães com a mãe sagrada, virginal e padecer no paraíso, não existe mais. Aquela mãe do shopping center que ganha joias. Também, né? E algumas marcas, imediatamente, porque esse reporte eu recebo sempre, né? Ele saiu, em março. Em maio, as campanhas de algumas marcas já estavam com aquele outro olhar, que é esse movimento da mãe possível, da mãe, né, real. E a partir dali a gente está fazendo essa pesquisa, né, está trabalhando em cima disso e ver como é que a sociedade está vendo, como que está rolando essa mudança, né? Então, eu acho que esse movimento existe já e está caminhando, né? Então a gente continuar nessa onda aí que talvez a gente não veja essa mudança, né, como um todo. Eu falo assim, a minha geração talvez não vai ver. Mas, né, os que estão chegando aí podem... Meu avô plantava árvores que ele não viu, do jeito que eu as vejo hoje. Então aí...
Tem umas Exatamente. araucárias aí, inclusive no Colégio Que Estadual legal. do Paraná. Alguma daquelas que lindo. araucárias foi o meu avô que plantou. Que E é lindo, isso. que lindo. É isso, entendeu? Uhum. Agradeço demais sua presença aqui. Realmente dar continuidade a isso. A gente vai terminar esse podcast, esse bate-papo, mas é um assunto que certamente quem nos ouviu e nos ouve vai seguir dialogando internamente. E quem quiser dialogar um pouco com você, te encontra onde? Está no Eu acho Instagram, que eu sei que você Instagram tá. é o que eu mais tenho, Aham. que eu mais utilizo, assim. Por ali acho que é um canal bom, assim, de comunicação. E é legal, tô aberta, posso, né? Tá. conversar Porque sobre sempre tem isso. gente que vai se identificar, gente com dúvidas e comente aqui também, né? Deixe seu espaço aqui, a gente encaminha também. Quem sabe num segundo momento a gente se encontra para responder perguntas. Uau! É Muito um bom. dos projetos que a gente tem aqui Que legal. com o podcast. Não veio ainda ninguém numa segunda visita, mas vindo, ele vai vir para responder perguntas de quem as fizer. Que legal, que legal. Então, as perguntas são bem-vindas. Agradeço o tempo de quem acompanhou a gente aqui, porque, como eu sempre falo, é a coisa mais preciosa e passa rápido também, né? Por mais tempo que dure, né? Aqui ficamos 1h15, pouquinho mais, 1h17 juntos. Alguma recomendação de algum livro ou algum filme que você tenha visto e possa servir, que você ache de inspiração para quem nos ouve, como tenha talvez inspirado você? Essa pergunta Não eu pense tava em maternidade esperando. nesse momento, mas se sim. vê algo relacionado a isso, não vai indicar comédia romântica, Não, 9 né? meses com o Hugh Grant, não, né? Não, nem é interessante, né? Eu teria assim muita coisa até para indicar, não na área bem isso, não necessariamente relacionado à mãe, mas pensando numa nova sociedade, sei lá, né? Nessa viagem assim. Mas eu acho que eu queria falar de uma música que tá me tocando, assim, eu sempre gostei. É uma música que é muito assim, Secos e Molhados, que é Fala, né? Se eu não tenho nada para dizer, escute, né? Antes de falar, escute, né? Eu acho que essa música, assim, ela é bem poderosa para esse momento que a gente está vivendo na sociedade, assim, né? Então, e é uma música que não é de agora, mas ela é meio que meu mantra, assim. Então, acho que é por aí. Maravilha. Eu vou deixar a letra dessa música escrita aqui embaixo. Legal, E o boa. link, eu não sei se tem um link para gravação oficial, mas se tiver eu coloco também. E olha só, tem, assim, tem gravação oficial do Secos e Molhados no pode falar a plataforma? Não. Pode, claro. YouTube. Uhum. Tem uma versão do Ney Matogrosso, que eu acho que até na casa dele com... Não, maravilhoso. Posso te passar o link também. E tem um trecho de um filme chamado História da Eternidade, que o Irandir esqueci Santos, acho que é o sobrenome dele, um ator maravilhoso, que faz um personagem principal nesse filme, e ele faz uma performance sertão maravilhoso. E é com essa música também. Vou te Que passar legal. esses 3 links, Se então... não conheço o filme, eu queria ver. muito lindo. Muito legal, Lu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Show demais. E a gente segue aí. Eu espero que quem tenha acompanhado a gente tenha se sentido um pouco fecundado por novas ideias, talvez. Possa gestar um pouco mais seus pensamentos, né? E quem sabe assim lá na frente gerar frutos, né? Gerar filhos de uma forma real mesmo, né? O discurso... Eu acho que não havia um roteiro pré-definido, mas a gente termina bem, né? A gente sai do micro, sai de uma pequena história de uma mocinha que queria fazer publicidade, né? Queria trabalhar com fotografia e se torna uma mãe presente no mundo. Que eu acho que é um caminho, uma vocação para muita e muita gente. Legal demais. Lu, Obrigadão. saúde. Saúde.